Senhor reina em justiça e verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina, o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Oh, você pode nessa hora exaltar ao Senhor. Você pode nessa hora declarar que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Esse Deus que vai abençoar a sua casa nessa manhã. Esse Deus que vai trazer para a sua família bênçãos. Esse Deus que vai ouvir a tua oração em nome de Jesus. A tua oração de intercessão pela tua casa. Ore agora, minha irmã, pela tua família. Ore agora em nome de Jesus, pelo seu filho, pela sua filha. Abençoe o teu lar agora em nome de Jesus. Ore em nome do Senhor Jesus agora, abençoando a tua casa para a glória de Deus. Sim, glorioso Deus, Pai amado, Pai querido, estenda a mão para a casa de vocês. Peça ao Senhor Jesus Cristo para que a bênção dele esteja sobre o seu lar, para que a unção poderosa dele seja derramada sobre a sua casa. Glorioso Deus, vai ter um encontro, Pai amado, nesses lares, Senhor Jesus Cristo. Derrama
Pai amado, Pai querido, Pai, Senhor, meu Pai, de encontro a cada lar, Senhor Jesus Cristo, colocando a paz, o amor, colocando o sorriso nos rostos, Pai, daqueles que andam tristes. Aquela menina, Pai, que anda, Senhor, meu Pai, em depressão, aquela dizendo que não vai mais sair de casa, e dizendo que não vai mais sobreviver, que vai se matar. Tira isso do coração dela, Pai, tira isso da mente dela, da mente dele. Repreende esse inimigo, Senhor Jesus Cristo. Coloca, Pai, o amor do Senhor. O mundo está precisando amar mais. O mundo está precisando amar o próximo, porque a palavra do Senhor diz: amai o próximo como a ti mesmo. E se a gente não se amar, a gente não ama o nosso próximo. Então, Pai amado, Pai querido, sobre esses lares, coloca o som do Senhor, coloca a paz, a alegria, o sorriso, a esperança, Pai, porque a nossa esperança é o Senhor, em nome de Jesus. Sim, Deus, e nós oramos, ó Deus, oramos pela nossa família, oramos pela nossa casa, Pai, pedindo a manifestação do Teu poder. Toca nessa casa, toca nessa família, para curar, para libertar, para trazer a restauração, Senhor. É a Tua palavra que diz que pode muito dos seus efeitos a oração de um justo, e nós oramos nessa manhã, clamamos por um milagre nessa casa, clamamos, ó Deus, por um milagre nessa família. Pedimos, ó Deus, que a bênção de Atos capítulo 16 venha ser derramada sobre essa família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e será salva a tua casa. E nós oramos baseados nessa palavra, e queremos ver a tua mão operando, Senhor. Queremos ver as tuas maravilhas, os teus prodígios, a tua glória. Manifesta-te neste lugar, Senhor. Traga cura, traga, meu Deus, o milagre em nome de Jesus. Aleluia. Lamassorebecanta, lamachurianda, lamaia. Aleluia, aleluia. Lamachurianda, rebalatirere aleluia, lebericanta, lamachirebalamalamalaia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, cuida de nós, Senhor. Leva-nos aos pastos verdejantes, leva-nos às águas tranquilas em nome de Jesus. Aleluia. Oh, peça a Ele para cuidar de você em nome de Jesus. Cuida de mim, Senhor, sou tão fraco e tão pequeno. Ensina-me a ouvir e fazer a sua vontade. Cuida de mim, Senhor, eu preciso do seu toque. Não te escondas de mim, Senhor, minha alma anseia pela tua presença. Leva minhas águas, leva minhas águas tranquilas, dos meus pastos verdejantes. Contigo estarei por toda eternidade. Cuida de mim, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Aleluia, Deus. Leva minhas águas tranquilas, Senhor. Leva minhas águas tranquilas, dos meus pastos verdejantes.
Senhor a nossa vida, colocando diante do Senhor a nossa família, e agradecemos a Ti pela vitória que o Senhor já nos deu nesse dia. Obrigado, Senhor Jesus, e amém. E vamos dar uma salva de palmas, irmãos, bem forte para o nosso Deus. Amém, Jesus. Bom dia, irmãos. Tudo na paz? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Senta um pouquinho em nome de Jesus e vamos ouvir a palavra de Deus que vai trazer vitória para nós. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Jó. Os irmãos já receberam o estudo de hoje aí a folhinha? Glória a Deus. Hoje nós já estamos aí na 4ª lição e um tema aí, colocando a casa em ordem. E hoje vamos aprender um pouquinho sobre o Jó. É Jó capítulo 1. Abra sua Bíblia lá, por favor, em nome de Jesus. Bom dia aos irmãos que estão lá em casa assistindo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Jó capítulo de número 1. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Jesus. Isso. Jó é fácil, irmãos, é mais ou menos no meio da Bíblia, ó. Você vê o tamanho aí, mais ou menos, por aí, né? Nessa Bíblia aqui é na página 815. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler aqui um pouquinho da Bíblia, depois a gente vai um pouquinho aqui na lição, vai lá, vai cá, Deus vai nos ajudando, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é: vale a pena se sacrificar pela família? É uma pergunta, o tema da mensagem. Vamos aprender aqui. Aqui está escrito o seguinte, Jó capítulo 1, versículo de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Dá uma pausa aqui, irmãos. O assunto hoje, colocando a casa em ordem. Esse assunto de casa, esse assunto de família, você tem que entender uma coisa, que você é casado ou casado, você está dentro de um projeto que não é teu, é um projeto de Deus. Você pega a Bíblia no livro do Gênesis, você vai ver da criação, estrelas, céus, planetas, aí você vai ver a criação dos animais, a criação do homem. Aí você vai ver que Deus, quando colocou o homem na terra, primeiro ele colocou o homem do sexo masculino, da humanidade começou com o sexo masculino, e Deus olhou e viu que faltava alguma coisa para o homem, porque para o leão tinha a sua esposa, para o jacaré tinha a sua esposa, para o outro animalzinho, o elefante, tinha a sua esposa, mas o homem, ele não tinha sua companheira. Então você lê lá no livro de Gênesis que Deus então criou um ser chamado mulher, é a primeira mulher com o nome que você sabe bem, que é Eva. E aí Deus abençoou esse casal, deu para esse casal uma ordem: vocês vão encher a terra, vocês vão multiplicar, vocês vão cuidar dessa terra. E aí começou então a primeira família. Esse assunto de família, irmão, não foi eu que inventei, não foi você que inventou, não foi a sua ideia. Então entenda o seguinte: ter uma família, ter uma esposa, ter um marido, ter os filhos, não foi uma ideia que os homens criaram. A família, ele é um projeto
de Deus. Diga glória a Deus. Ela é um projeto de Deus, é um plano de Deus. Deus disse: ó, vai nascer um homem. Ele criou o homem do pó da terra, e depois Deus então criou a mulher, e dessa mulher vem os filhos, é formada uma família. Então você tem que entender o seguinte: você tem uma família, você está dentro de um projeto chamado projeto de Deus, plano de Deus. De vez em quando a sua família ela vai precisar de alguns ajustes. Eu tenho um carro, por exemplo, de vez em quando eu preciso levar ele à oficina mecânica para fazer uma manutenção. Às vezes a manutenção para evitar algum dano, a manutenção preventiva. Às vezes é uma coisa que precisa lá, está um defeito, uma coisa que está acontecendo, que precisa ser ajustado. O carro está plenamente funcionando bem, mas de repente começa a dar uns defeitozinhos. Às vezes é uma vela que estraga, às vezes é uma peça que estraga, que se corrompe, então precisa de uma manutenção. A ideia do início de você ter uma família, ninguém conversa não, irmão, por favor, que tira atenção. A ideia do início de tudo é uma família. Só que você vai entender o seguinte: de vez em quando essa família vai precisar de alguns ajustes, de alguns apertos. Veja o que diz aqui o versículo 1, Jó 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Observe uma coisa aqui, irmão. A primeira característica que a Bíblia fala de Jó, qual a primeira coisa que está falando que Jó era aí? O que é que diz a primeira palavra? Ele era um homem, como é que é o nome aí? Íntegro. Essa tradução está diferente. Quem tem a palavra sincero? Sincero, essa tradução já é um pouquinho melhor. Aí você pega a palavra sincero e vai pesquisar a raiz da palavra sincero. Você vai achar lá no latim a palavra sincera, porque a raiz da palavra sincero no português ela vem do latim, sincera. Aí você vai chegar à origem, por que é usada na nossa linguagem aqui no português a palavra sincero. Os escultores iam fazer suas obras de arte, aí fazia lá, por exemplo, uma imagem lá de uma pessoa, uma figura de uma pessoa. Aí lá no final já da preparação teve um defeitozinho, e aí não dava lá, o material não dava. Então o que é que eles colocavam? Eles colocavam cera. Vamos dizer que o nariz não ficou muito perfeito daquela imagem de escultura que eles fizeram. Não gostei do nariz, não tem como consertar mais. Então o que é que eles faziam com aquela imagem imperfeita? Eles colocavam cera. Aí colocavam a cera, ajustavam, e aí passavam uma tinta em cima. Quem olhava, estava o quê? Perfeito, estava bonito. Só que aí aparecem os dias de calor, e a cera, com calor excessivo, o que acontece com ela? Derrete. É igual o carro que você compra um carro usado, aí você vê o carro bonitão, a pintura maravilhosa, aquela coisa assim top. Aí você olha, só que o carro é usado, tem 15 anos de uso, muito bonito. Você vai desconfiar, está muito bonito, está muito brilhosa essa pintura. Aí você leva para um cara que entende de funilaria, de pintura, um lanterneiro aí: amigo, eu estou querendo comprar esse carro, e eu não entendo de pintura, eu estou achando que esse carro aí deve ter muita massa debaixo dessa tinta, aí dá uma olhada para mim. O cara, ele bate o olho, ele passa a mão: rapaz, tem massa aqui, tem massa em tudo. Você está comprando um carro ou uma massa? Aí já dá a dica para você, ele te orienta. Quem entende de pintura sabe onde tem massa e aonde é a lata do carro de verdade. É mais ou menos o que faziam com as esculturas. Então tinha dois tipos de esculturas: as sem cera, que eram perfeitas, e as com cera. Aí, traduzindo, depois de centenas de anos, esse sem cera e com cera do latim para o português ficou como? Sincero. Sincero é o sem cera, é o sem maquiagem. Nós não podemos ser pessoas, irmãos, que usam maquiagem. Uma vez eu vi uma fotografia de uma senhora que gravou um CD. Aí a fotografia dela, eu olhei assim e falei: quantos anos que essa senhora tem? Ah, parece que ela tem quase 60. Eu falei: mas o rosto dela é de uma moça de 20. Aí alguém disse assim para mim: isso é maquiagem. Aí, irmão, aí eu fui assistir o DVD.
dessa cantora e fui assistir os bastidores, eles chamam de making off, que é antes da gravação do DVD. Aí ela estava lá na casa dela, cabelo despenteado, sem a maquiagem, cabelo assim. Falei, aí começaram a mostrar uma senhora velhinha, né? Falei, gente, quem é essa senhora? Aí apareceu a legenda embaixo assim, fulano de tal. Eu falei, ué, não é ela. Aí dali a pouco ela, agora eu vou me arrumar, que daqui, aí era, né, a gravação antes do DVD, é o making of, os bastidores. Agora eu vou me arrumar, gente, porque daqui a pouco vai começar a nossa gravação, estou muito feliz, que Deus é bom, Começaram a enfeitar a mulher, irmão, parecia uma outra, não tinha nada a ver com aquela senhora que eu vi meia hora antes do início da gravação. Quer dizer, era massa pura no osso. Quer dizer, aquela imagem bonita era uma verdade? Não. Trazendo para nós aqui, o Jó, ele era alguém que a Bíblia fala aqui que ele era sincero, sem cera, era aquilo ali mesmo, era exatamente aquilo ali. Então você conhece alguém que é com cera, é diferente do sem cera. O com cera ele está maquiado. No sol, alguma coisa, alguma situação diversa, na hora da dificuldade, aquela capa derrete, aí você vai ver a verdadeira pessoa. Então é melhor nós tirarmos as máscaras e sermos transparentes, ou seja, sem cera. Diga glória a Deus. A segunda coisa aqui do Jó, irmão, ele era, diz aqui, ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este um homem sincero, sem cera, e era um homem reto ou íntegro. A retidão é uma qualidade que nós precisamos ter. Eu fui ontem a uma reunião de pastores, aí depois da reunião eu fui almoçar. Eu fui com meu garoto pequeno, aí entrei no lugar e assim, meu garoto tem 5 anos de idade, ele come pouco. Então se você for pagar uma refeição todinha, não é que eu sou pão duro, mas é maldade. Se você for pagar uma refeição todinha para o garoto de 5 anos, ele você coloca comida e vai deixar no prato, é pecado isso aí. Porque tem gente na rua e por aí passando fome, tem ou não tem? Você jogar a comida fora é pecado. Aí eu tive a ideia assim, bom, eu vou pegar a minha comida e pego um pratinho, põe porque ele come pouco, pego um pouquinho do meu e coloco no dele. Mas tinha uma placa enorme assim no estabelecimento lá, aqui é proibido dividir comida. Eu falei, como é que faz agora? Eu vou ter que pagar um prato para ele. Já que eu vou pagar um prato para ele, eu vou colocar a comida que eu comeria, e se ele não comer, porque ele não vai comer tudo, eu vou ter que pagar o prato dele inteiro, lá não tem prato infantil, e aí eu sei que ele não vai comer, eu peço depois uma embalagemzinha de marmitex, coloco a comida que sobrar, porque eu não jogo comida fora, é pecado. Quem já passou necessidade sabe que um pouquinho de arroz e feijão, se você jogar fora, é pecado. Só dá valor à comida quem já passou fome. Quem está entendendo? Então a gente dá valor a tudo. Aí eu peguei o almoço, almocei a minha porção e coloquei comida dele lá, e deu 2 garfadas e deixou o prato inteiro. Aí eu chamei a pessoa lá e disse assim, você poderia me arrumar uma embalagem de marmitex, que o meu garoto não come tudo, e aqui vocês não deixam a gente dividir a comida, e então eu tive que comprar um prato a mais, mas eu sabia que ele não ia comer, então eu levo isso aqui e à noite eu faço essa refeição aqui, porque eu acho pecado jogar comida fora. A minha concepção é essa. Aí a mulher olhou para mim com a cara assim, aí disse, parece que o dono cobra a embalagem é 5 reais, ó, 5 reais, ele paga 30 centavos na loja e vende a 5 reais, eu falei, não, tudo bem, que custe 50 reais, mas essa comida eu não jogo fora. Aí o rapaz estava sentado na mesa do lado, eu isso aí mesmo, tá certinho você, tá bom. Olha o que é o exemplo de retidão e de pessoa torta. Aí dali a pouco, em vez de vir a funcionária com a embalagem de marmitex para eu colocar a comida dentro, o prato estava cheinho. Aí o dono veio, tudo bom? Pô, não, o que o senhor gostaria? Eu queria só uma embalagemzinha de marmitex para eu colocar a sobra da comida do meu garoto, porque 95% da comida está no prato e eu não jogo comida fora. Não, mas aqui não pode, porque é meio complicado, Eu falei, amigo, preste atenção que eu vou falar. Esse prato de comida eu comprei, paguei por ele, daqui a pouco eu vou ali no seu caixa e vou pagar. Essa comida de quem é? Minha. Então, se eu quiser levá-la para minha casa, eu posso, porque essa comida é minha e eu não jogo comida fora. Na minha concepção, a pessoa que joga comida fora é idiota.
porque não sabe que tem gente lá fora passando fome, e ela jogar um prato de comida fora só pode ser a palavra mais bonita de uma pessoa idiota, para não falar coisa pior. Não, porque é meio complicado. Eu falei: amigo, não tem nada de complicado, é só o senhor me dar uma embalagem, eu pago pela embalagem, quanto a embalagem mais me tem? Não, que aqui a gente não faz assim, o senhor quer que eu jogue fora a comida, mas o senhor não me deixa colocar comida aqui. Aí ele ficou bravo. Cobre R$5 dele. Pessoa grossa, não serve para trabalhar com comércio. Pessoal, cobre R$5 dele. Saiu bravo lá. Tá bom. Aí a moça veio: o senhor me desculpa, o nosso patrão é meio grosso. Eu falei: eu reparei, não precisou nem a senhora falar muito não, eu reparei que ele é meio grosso mesmo. Aí me deu a embalagem, eu coloquei a comida. Você vê a quantidade de comida que deu naquele pratinho que engana o olho, que é um prato assim comprido, você coloca quase nada, fica um negoção. Eu jantei ontem em casa e 80% da embalagem ainda ficou lá, ainda cheia de comida. Só para você entender a quantidade de comida, aquele pratinho engana o olho. Aí tá bom. Aí na hora que eu fui pagar, tinha mais um colega pastor, eu falei: me dá sua comanda aqui, hoje eu pago a sua, outro dia você paga a minha, eu pago a tua hoje. Aí peguei a comanda, paguei a minha, paguei do meu garoto e paguei a dele também. Quanto é que dá aí? Aí eu achei um pouquinho alta a soma. Eu falei: quanto é X mais X mais X? Aí ele ficou meio assim: fui pego agora. Ele falou: dá X, mais esses 2 sucos de laranja aqui, dá X, mais isso aqui, dá X. O senhor está me cobrando X? Acho que tem alguma coisa errada aí. Ficou sem graça. Irmão, a diferença é de quase R$5, mas ele foi desonesto. Ele não é uma pessoa reta. Ele estava me cobrando quase R$5 a mais, me cobrou a embalagem. Eu paguei 3 pratos de comida, meu, do colega pastor, mas do meu menino. Cobrou lá o suco, a garrafinha de água, não sei lá o que, e ainda ele estava cobrando em cima de tudo isso quase R$5. Você falou: deu tanto? Não, eu falei: acho que a sua conta está errada, porque eu estou fazendo a conta aqui rápida na minha cabeça e não chegou a isso tudo não, é menos, hein? E ficou sem graça. É uma pessoa reta ou uma pessoa torta? Torta. Alguém que dá golpe hoje é tão ladrão quem rouba R$5 como quem rouba 1 milhão. Tem gente que fala assim: o político tal é safado, porque ele roubou o dinheiro não sei da onde e desviou isso e aquilo. Mas às vezes a gente pode ser tão corrupto quanto aquela pessoa lá que está fazendo coisa errada com o dinheiro público, que deveria estar prestando serviço para a sociedade. Que a pessoa vai lá: não, todo mundo tira vantagem, é R$5. Não é uma pessoa reta. A Bíblia diz que aquele que fizer uma cova, nela cai. Ele rouba R$5 de alguém hoje, mas amanhã alguém vai roubar 50 dele. É aquele funcionário que entra na justiça porque o patrão não pagou o direito, e aí ele teria que pagar 5 mil, o juiz acaba decretando que é 25 mil, só tem que pagar 25 mil e pronto, acabou. Aí ele vai e recorre, e o juiz: não, agora não é mais 25 não, agora é 50, já que o senhor reclamou. E aí ele vai para a instância superior e chega lá: não, já não é mais 50, agora é 120 mil. Quer dizer, ele rouba um pouquinho de alguém, mas lá na frente ele acaba sendo também o quê? Roubado. A qualidade do Jó diz aqui, que ele era um homem sincero e ele era um homem reto. Nós não podemos ser tortos. Mas se eu não fizer isso eu não vou ganhar vantagem. Não precisa ganhar vantagem, é só o que é seu e a honestidade. Vamos para a folhinha aqui para eu só depois concluir aqui o versículo 1. Lá na folha: Jó, um homem rico e bem sucedido, trazia dentro de si uma preocupação: seus filhos. Estes envolvidos em banquetes carnais, onde o mais velho influenciava os mais novos, não queriam compromisso com Deus. Jó então fazia sacrifício por eles, pois tinha medo que desagradassem o Todo-Poderoso. Apesar de todo o seu esforço, os filhos morreram durante um desses banquetes, quando a casa desabou sobre eles, matando os 10 de uma única vez. Certamente o diabo sussurrou no ouvido de Jó, dizendo que o seu sacrifício de nada adiantou, pois seus filhos morreram. Porém Deus lhes dá outros 10, que a Bíblia não mostra mais envolvidos em banquetes de pecado, além de 3 filhas lindas, sendo as mais formosas do Oriente.
Trazendo para o campo espiritual estes acontecimentos, eu colocaria aqui a morte dos filhos como se o próprio Deus trocasse os filhos, sem compromisso com Deus, envolvidos com o pecado e que não se importavam com seu pai, pois não os convidava para as festas, por filhos com atitudes bonitas, sem escândalo, que não se envolviam com o pecado. Que fique claro que lamentamos a morte dos filhos de Jó, mas entendamos pelo Espírito que a lição que fica é que o sacrifício dele não foi em vão. Que morram não os filhos, mas as suas atitudes erradas e pecaminosas. Volta lá para a folha, irmãos, vamos continuar aqui nas características do Jó. O Jó era um homem sincero, sem a cera, ele era um homem reto. Aí qual a outra característica dele aqui, qualidade? Temente a Deus e desviava do mal. Tem uma historinha, uma vez um pregador estava contando, e eu achei ela interessante. O que é temente a Deus? Um homem era um bom cristão e ia para a igreja, só que ele tinha um vício, ele fumava. Ele não sabia que aquilo era pecado, porque ele cresceu assim, o avô dele fumava, o pai dele fumava, e ele cresceu numa família de fumante, tá bom. E um dia o pastor pregou uma mensagem, falou sobre o fumo, explicou os prejuízos que o cigarro faz ao organismo, que o fumo faz ao pulmão, faz ao coração, a circulação sanguínea, ao cérebro, à pele, os prejuízos que dá no corpo uma pessoa que fuma. E aí o pastor falou o seguinte: irmão, a pessoa que fuma é pecado, tal. Aí ele foi para casa, e ele ficou pensando assim: puxa, é pecado. E o pastor falou: e Deus vê quando você está pecando, não importa onde que você esteja. Aí ele começou a pensar assim: bom, eu quando fumo lá na minha casa, eu fumo sempre na varanda, e a varanda é aberta, e Deus vê, e eu gosto de fumar. Já sei o que eu vou fazer. Quando eu for fumar, eu vou fumar escondido, ninguém vai ver, e nem Deus. Aí ele foi para o banheiro, fechou a porta, tinha uma cortininha na janela, ele fechou. Ele disse: duvido que Deus vai ver agora, porque ninguém vai ver, Deus não vai ver. E fumou o seu cigarro lá, tá bom. Aí ele foi no outro dia para a igreja, e o pastor foi pregar uma mensagem, e ele disse: irmão, Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele é onipresente. E o irmão lá sentado ouvindo, ele disse: a pessoa, por exemplo, que fuma, ela vai para a casa dela e fuma escondido, e ela acha que Deus não vê, mas até no banheiro Deus vê você fumando. Ele disse: meu Deus, fui descoberto, tem que parar com isso. Deus contou para o pastor. Então, irmão, o que a gente tem que ser? Temente a quem? A Deus, que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, e Ele é onisciente, sabe de tudo. A pessoa: não, mas eu estou escondido aqui, ninguém vê, nem minha mãe, nem meu pai, nem minha esposa, mas Deus vê. Então nós temos que ser o que? Tementes a Deus, sabendo que até no banheiro, se você for se esconder e fechar a cortina, Ele vai ver você escondidinho lá. Então Jó sabia disso, por isso ele era temente a Deus. E a última coisa aqui: e ele se desviava do mal. Existem coisas que são más, que são coisas que vão nos corromper, que vão atrapalhar a nossa trajetória. Tem pessoa que desvia, que ela foge, mas a outra vai e abraça. A Bíblia fala para fugir de determinadas coisas, então fuja. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz: fuja da prostituição, que é todo o pecado que o homem comete, pode ser fora do corpo, mas o que peca contra o corpo está pecando contra o Senhor. Então, para terminar aqui, e desviava-se do que, meus irmãos? Do mal. Desvie-se do mal. Volta aqui para a folha. A Bíblia mostra, lá no penúltimo parágrafo, a Bíblia não mostra o nome de todos os 9 filhos, mas pelo nome das filhas dá para imaginar os demais. Gemina significa pomba e simplicidade. Késia, canela, perfumada, cheirosa, que tem bom cheiro de Cristo. Querem Apuque, olhos que brilham, pote de pintura, maquiagem para os olhos.
aparece bonita diante das pessoas. Não pare de lutar por seus familiares, seu sacrifício vai valer a pena. Que Deus abençoe a sua casa. Amém, Jesus? Guarda essa palavra, guarda esse estudo, guarda lá numa pastinha essa folha que você recebeu hoje, e cada semana aí vamos crescendo na fé. Vamos ficar de pé um pouquinho, queridos, em nome de Jesus, e vamos fazer uma oração aqui, vamos apresentar a Deus a nossa casa, a nossa família, no nome do Senhor Jesus. Querido Pai, nós ouvimos a Tua palavra, estamos aprendendo aqui coisas importantes da palavra do Senhor. Eu creio, meu Deus, que enquanto eu pregava aqui, o Teu Espírito Santo falava aos corações. Eu creio, meu Deus, que enquanto eu estava ministrando a palavra, o Senhor trazia, meu Deus, uma bênção especial. O Senhor trazia uma cura, meu Deus, para essa família. O Senhor trazia restauração para essa casa, para esse lar. Eu uno, meu Deus, a minha fé com a Tua igreja agora, e eu te peço poder de Deus, unção de Deus, passa na vida de cada pessoa que está aqui, alcança, meu Deus, a vida dos nossos irmãos e irmãs que estão em casa agora, acompanhando a transmissão do culto. Eu peço uma bênção sobre a vida de todos. Toca nesse lar, toca nessa família, toca, meu Pai, nesse casamento que está em crise, que está problemático, que o Teu poder venha agora tocar, meu Pai, nessa casa, sarar as feridas dessa casa. Eu uno a minha fé com o Teu povo para repreender todo o mal. Eu digo: espírito de adultério, frieza, demônio da destruição familiar, cai por terra agora, saia em nome de Jesus de Nazaré. Oh Jesus, a Tua palavra ela diz que 1 põe 1000 para correr, 2 põe 10.000.